Olá, minha gente! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui é Ju Hirakawa do Quarto Rosa e hoje a gente vai inaugurar um quadro maravilhoso com esta rainha, fada sensata, Rebeca maravilhosa. Rebeca esteve com a gente no nosso episódio sobre pressão estética. Inclusive, quem não viu, corre e vai ver. Foi um episódio babadeiro. E a gente tem, sim, uma participação especial, porque ela não é obrigada, entendeu? E eu não vou cortar a Bibi linda, porque ela é muito linda. Continuando. Nesse quadro de hoje, qual é a nossa intenção? A gente quer conversar sobre alguns itens da cultura pop, não necessariamente só da cultura pop, mas da nossa cultura enquanto seres humanos, né, amiga? As coisas que a gente viu acontecendo. E aproveitando que a gente tá tendo o privilégio de estar nesse momento de questionamentos, né? Esse momento onde a mulher, ela consegue ser um pouco mais ouvida. A gente quer analisar, principalmente, letras de músicas que talvez não tenham uma linha tão legal assim, sabe? Mas a gente nunca imaginou, a gente nunca parou pra realmente analisar. Nosso intuito aqui não é condenar ninguém e nunca se tocar tal música no rolê, eu não vou dançar, vou me empurrar no canto, não é sobre isso. O que a gente quer é trazer questionamentos, indagações, para que a partir disso a gente não veja na nossa sociedade repetidas coisas que já aconteceram e não foram legais, certo? E vamos começar. Se apresente, Rê, pra quem ainda não me conhece. Gente, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei a hora que vocês vão estar ouvindo esse episódio do Quarto Rosa. Meu nome é Rebeca, eu sou psicóloga, psicoterapeuta corporal, analista da bioenergética e estou aqui mais uma vez aceitando a proposta de Juliana, que é massa demais, para a gente dar aquela problematizada nesse mundo patriarcal no qual estamos inseridas, e isso passa também, obviamente, pela cultura, né? Pelas músicas, pela época, né? A gente vai falar aqui de algumas músicas mais antigas, né? Talvez num outro momento a gente fale das músicas atuais também, que continuam objetificando as mulheres, né? Não sem ser Caxias, acho que a gente tem o direito também de ser Caxias e de achar sem graça, né? E de se emburrar, de não querer dançar, eu também tem o direito. Se quiser ficar puta e reclamar do DJ, a gente também tem direito. Eu acho. Se quiser curtir, porque também tem esse direito também de aproveitar e se jogar na proposta, fica à vontade. Mas sem perder jamais, uma vez que a gente consegue ampliar o senso crítico, a gente passa a ver realmente as outras coisas, as outras realidades continua a ver com essa criticidade. Acho que a gente não volta mais, né? Não deixa mais, né, Ju, de problematizar certas coisas. Acho que isso é mantido. E eu acho que isso nos fortalece, né, Rê? É uma das coisas que nos ajuda a entender que as coisas podem ser diferentes, sim. Vamos com um clássico. No samba, ela me disse que rala. No samba, eu lá vi ela quebrar. No samba, ela gosta do rala-rala. Me trocou pela garrafa, não aguentou. Para aqueles que não conhecem esse clássico, essa música é a boquinha da garrafa, certo? E aí a gente tem ainda um adendo importante. Para quem viveu esse momento, a gente tinha essa música dançada por todos, né? Inclusive pelas crianças. Aqui está uma delas, porque eu fui, entendeu? Dessas, não sabia nem o que estava dançando, mas estava dançando no rolê. E aí a gente tem outros trechos. Desce mais um pouquinho, desce devagarinho. E aí eu estou imaginando assim, sabe? A visão dessa situação. A gente tem um homem, ou geralmente vários homens, olhando uma mulher dançando. Eu me lembro que nessa época, essa música acho que foi de 96, 97, as crianças dançavam muito, né? A gente sempre dançou muito. A gente estava falando disso um pouco mais cedo, assim, de como a nossa geração mais velha tem um saudosismo de uma época dita mais pura, que nunca existiu, assim. Essa época nunca existiu, né? Exato. Eu não sei de que época eles estão falando, assim, porque dos anos 80 e 90, e aí se você for mais para trás, 70, né, período de revolução sexual, e antes, assim, não sei de que época que eles falam de uma pureza. Porque essas pessoas hoje que são mais tentam manter um puritanismo, eram as pessoas que vivenciaram
a década de 90, que para quem não sabe foi uma década, né, surreal, assim, de banheira do Gugu, de né? piração, assim, tudo podia. A gente chama de anos 90 rules, porque eram as regras dos anos 90. E aí as crianças dançavam muito, que você vê, né, eu ouvindo aqui a letra, tu trazendo a letra de novo, fazia tempo que eu tinha ouvido, nem tem lá tanta explícito, como é que eu posso dizer? Não é tão explícito, né? Exatamente. Não é tão explícito. Nem tá tão explícito, mas era o caso de uma mulher dançar, rebolando, descendo sobre uma garrafa, né, num formato fálico. E eu me lembro que na época houveram boatos de que algumas mulheres se machucaram, né, na vulva, dançando, porque machucou o vidro, quebrou da garrafa e tudo mais. E era um caos, né, isso. Era super demonizado, mas estávamos todos lá dançando nos rolês das casas dos amiguinhos, nas festinhas e tudo mais. E aí, tirando o cenário da dança, você vê que a letra nem tem tanto, né? E aí eu tenho certeza que você vai trazer aí outras que tiveram do próprio grupo musical mesmo, do próprio grupo do El Chan. Tem umas que também são, né? Depois de 9 meses você vê o resultado e a gente lá. Sim, super! Né? Então, era uma década com maior permissividade nos termos de classificação mesmo, né? Eu tenho que contar uma coisa nesse momento que passou pela minha cabeça. Minha gente, pra vocês terem noção de como era uma coisa normalizada, essa questão das crianças sendo sexualizadas, porque era isso, a gente tinha crianças rebolando até o chão, feito Carla Pérez, entendeu? Crianças de 5, 6 anos e tava tudo bem, e tava tudo lindo. O que foi que aconteceu? Eu, que vos falo, estava em uma igreja com algumas pessoas da minha família e a menininha queria cantar no coro da igreja, faltou. Ela ia cantar uma música, né, no púlpito. O Bibi se arretou e foi embora, tá? Não é obrigada. Aí, no fim das contas, me botaram pra cantar. E eu me lembro que eu virei assim, eu vou cantar o quê? Aí falaram uma frase muito perigosa. Cante a primeira coisa que vier na sua cabeça. Aí, obviamente, que eu cantei um homem com 2 mulheres fazendo sanduíche. É a dança do machixe. Será que quem geralmente escuta o podcast é mais de 18 vai lembrar, né? Da dança do machixe. Minha gente, e o pior, amiga, é que eu lembro de uma forma muito clara. A imagem mental que eu tinha era um homem aqui, uma mulher de um lado, uma mulher do outro, numa bancada de mármore fazendo um misto quente. Você pensou nisso, isso, a criança, eu não era uma coisa tão normalizada, né? Você ter essas músicas de uma forma... O acesso das crianças a essas músicas de uma forma ilimitada. Só que era tipo Ana Maria, eles de Ana Maria Braga. Tipo Palmeirinha, sabe? Então, na minha cabeça, era essa a visão que eu tinha. Eu nem imaginava o que realmente significava tudo isso. Aí, é óbvio que eu cantei no meio da igreja. Foi ótimo. Foi um evento. E eu me lembro que eu não entendi por que as pessoas estavam rindo. Porque era uma música tão conhecida, tão tranquilona. E tipo, de boa, que mas eu não podia cantar qualquer coisa. E todo mundo já conhece a música. E eu tinha vizinhos que consumiam muito. Amiga, uns 5, 6. Eu era muito novinha. E assim, aí você pode até ouvir alguém comentar. Não, mas hoje tem os funk pesadão, hoje você... Hoje é pior, eu não acho, não. Veja, o que eu queria só, assim, colocar como provocação é o seguinte. Hoje, eu acredito que talvez se tenha mais consciência da inadequação. Por exemplo, você tem uma criança muito pequenininha dançando funk, rebolando. Ok, ela pode estar ali fazendo aquilo. Mas não existe mais a normalização. Sabe? Por exemplo, aquela cantora Melody, que foi muito criticada, a família foi muito criticada, o Ministério Público entrou pra tentar organizar de alguma forma. Então, isso nos anos 90 nunca tinha acontecido. Do Ministério entrar em contato com a família pra dizer... Não tinha, minha gente, não tinha. Era uma coisa que não era criticada. Tem até um vídeo que eu acho sensacional. Num programa, acho que era Planeta Xuxa. Veio uma banda dos Estados Unidos e o nome da música, o coro da música era Don't Want a Short Dick Man. Eu vi e todo vídeo. mundo, aí as pirraias com as faixas na testa. Don't want a short. Don't want a short dick man.
pegavam. Ai, é um barato aquele vídeo. Entendesse. Então, hoje eu acho que pelo menos a gente entende que tem um quê de inapropriado. Era muita coisa, gente, era muita coisa. Era aquele pirrainha que imitava o Gugu. Sim. Deixa a calça central, pé que deixa um biguinho Isso. diferente. E as mulheres, né, com a blusa branca, o peito aparecendo, fora, rebolando. Pirraia desse tamanho cantando uma música e elas do lado rebolando. Isso, até em episódio dos Simpsons teve isso sobre o Brasil. Sim. Né? Porque era, né? Era a reificação mesmo do corpo feminino, né? Era a Globeleza, eram as dançarinas do Faustão, as dançarinas do Gugu. Isso foi muito vivenciado socialmente, exaltado pelos homens, as mulheres nas propagandas de cerveja, quase sem roupa. Sim. Né? Eu me lembro de um quadro do Gugu que eram mulheres e homens também, melados de lama, e ele tinha que tirar a lama com a mangueira, né? Fora a própria banheira, que era uma coisa assim, né? Bizarríssima. O homem e a mulher ali, e mais gente, né? Se pegava, às vezes os caras apareciam de pau duro. Era. Meio-dia, você ia almoçando na casa da sua avó. Era. Sabe? Então eram coisas desse tipo. E aí, obviamente, que isso também ia estar nas letras de música, né? Era. Eu me lembro, amiga, tu falou agora de um quadro que eu me lembro que eu criança eu já achei assim um pouco demais. Era assim. Era um homem ou uma mulher sentado numa cadeira no meio do palco do Gugu. E aí eles iam medir, colocavam um sensor de frequência cardíaca. E aí colocavam uma pessoa... Deus, que coisa constrangedora. Dentro daquele contexto, obviamente, uma pessoa heterossexual, então digamos, estou eu lá, sentada, aí bota o medidor de frequência cardíaca em mim, aí vem um cara bem gostosão dançando em mim, se esfregando, e eu ia competir com uma outra mulher pra ver qual das duas tinha a menor frequência cardíaca. Era. Indiretamente, qual é que fica menos excitada ganha. Exato. Né? E olha, se a gente tá lembrando disso e contando pra vocês, é porque a gente assistia quando era criança, Isso. Né? Era criança. Pronto, as classificações que hoje tem, né? Da idade, né? O que é que você pode ver, o que não pode com essa idade, se tem drogas lícitas, né? Enfim. Hoje se tem, naquela época não se tinha. Então eram as novelas com cenas super, né, sensuais, vídeos, programas que estimulavam isso, né? Os programas de plateia, eu acho que eram os mais, eram os eventos, assim. E eram, né, na época fazia sucesso, não tinha plataforma de streaming pra gente ver outra coisa, então tinha que ver aquilo mesmo. Era. Né? Então, assim, eram inúmeros os quadros e as situações em que colocavam as mulheres sempre em situações constrangedoras, né? Era. Tinha um quadro num desses programas dessa época, que era o de João Kleber, que era para testar a infidelidade dos homens. Ainda tem, eu acho, viu? Né? E aí as mulheres descobriam possibilidades de traição ao vivo, assim, uma coisa, né, secundarizando o sentido dessas mulheres. Enfim, eram épocas onde a gente não era respeitada. E esse era o senso comum, assim, não se problematizava o porquê dessas coisas, era só posto. Quando a gente fala dessa naturalização, né? Era só posto e ninguém criticava isso. Anos 90, eu não sei em qual onda do feminismo a gente se encontrava, eu acredito que era a segunda a nível, né, mundial mesmo, assim, né? Eu acredito que era a segunda onda. Então eram muito poucas as mulheres que estavam ali nessa linha de frente, parando para dizer, olha isso aqui, né? Isso aqui não é viável. Isso aqui não é viável para as nossas filhas, para os futuros homens, né, que estão aí vendo, enfim. Então, essa geração oitentista, né, que é a minha, tu é noventista, né? Essa geração oitentista, ela foi solidificada sobre o machismo, assim, sobre a homofobia. Então, o processo de desconstrução, ele ainda é muito lento, né? Você não tinha. Simplesmente não tinha. É tanto que hoje em dia, o que é que eu observo? Muitas pessoas ainda, isso eu digo de pessoas que querem fazer parte de uma desconstrução, que querem entender e aceitar os outros, mas assim, eles têm dificuldades até nos termos simples. Porque era uma coisa tão ignorada até então, que até pra você entender que a sexualidade, que a orientação sexual é uma coisa e gênero é outra, tem muitas pessoas que não conseguem fazer essa divisão. Até hoje, mesmo sendo hoje um assunto bem mais debatido, né? Sim, com certeza.
E aí, meus amores, estão gostando do Conversas de Sofá? A segunda parte sai muito em breve, tá? Se inscreve no canal e fica de olho. Cheiro pra vocês.